tudo bem? Eu sou Larissa Telete, professora de Língua Portuguesa e Redação. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as competências avaliativas do Enem. Ou seja, para fazer uma boa redação, é óbvio, nós precisamos escrever bem, desenvolver bem um texto, observar todas as técnicas a fim de chamar a atenção do nosso leitor, mas cada redação ela precisa ter sua particularidade com a banca. Isto é, se você está estudando por uma outra banca, cuidado, nós sempre precisamos ter em mente o que o nosso avaliador aqui do Enem vai exigir da nossa redação. E como que se dá então esse método avaliativo? Primeiro, queridos, a nossa pontuação ela se subdivide nesses elementos que eu coloquei para vocês. Você pode tirar 0, 40, 80, 120, 160 ou até os 200 pontos. Isso aqui é muito importante porque, dependendo do seu erro, às vezes ele não foi tão grande assim, mas você deixou de tirar 200 e já perdeu 40 pontos, o que é bastante gritante para a sua redação do Enem, tendo em vista que ela é a parte de maior pontuação de toda a prova e, além disso, tem um peso muito significante nas universidades que adotam o sistema de pesos. Então, fiquem muito atentos. Perder 40 pontos é algo crucial, muito prejudicial para o seu texto. E aí, como então que eu faço para conquistar os 200 pontos em cada uma das competências? Primeiro, galera, a primeira avaliação ela é observada em vista da adequação à norma culta da língua portuguesa. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu digo o pra na oralidade, se eu faço uso equivocado, por exemplo, de determinados elementos de acordo com o discurso oral, isso não vai poder adentrar o meu texto dissertativo argumentativo, tendo em vista que ele é condizente com a norma culta da língua portuguesa. E por que isso acontece? Observem o seguinte, na nossa comunidade, no nosso país, nós temos um grande fluxo de gírias que às vezes são reconhecidas, por exemplo, por um grupo de jovens, mas não por outras pessoas mais velhas. Nós temos também muitas palavras que talvez estejam relacionadas a regionalismos, ou seja, que seriam reconhecidas em populações de um local e não de outro. E isso, então, demarca as tantas variações linguísticas que nós temos, que elas não são desprestigiadas, que têm sim o seu reconhecimento, no entanto, não são condizentes com a redação, tendo em vista que a norma culta, ela tem o papel de unificar o sistema linguístico, ou seja, eu consigo falar para que o maior número de pessoas tenha a propriedade de me entender e de compreender tudo que está sendo passado ali no meu texto. Então, nessa competência, em primeiro plano, eu preciso observar uma adequação vocabular, ou seja, lexical, com as escolhas de palavras que tenham, de fato, uma aceitação pela norma culta. Além disso, aqui entram todas as questões relativas à ortografia, pontuação, acentuação, são as normas, de fato, gramaticalizadas pela gramática normativa da nossa língua portuguesa. Meninos, atenção! Embora seja a norma culta, ela também não pode ser uma forma de chamar a atenção em exagero. Ela tem que demonstrar um bom domínio da língua portuguesa. Mas, por exemplo, vamos supor que alguém faça uso de uma mesóclise na prova. É óbvio, a mesóclise ela é aceita, ela está ali normativizada pela norma padrão? Está. No entanto, ela é muito além do nível de fato de texto que o Enem vai propor para um aluno vestibulando. Então, seria chamar a atenção com exagero. É o mesmo que usar, por exemplo, palavras difíceis para tentar chamar a atenção do seu leitor. Isso não é visto como uma forma positiva. Quem fala bem, quem escreve bem, é aquela pessoa que se utiliza de palavras fáceis, mas bem articuladas e, ao mesmo tempo, coerentes em termos da norma culta para facilitar a compreensão do seu público leitor. A competência 2 está relacionada ao reconhecimento da tipologia textual dissertativa argumentativa. Isso quer dizer que o seu texto ele é baseado em uma premissa, uma tese geral. Essa tese é um posicionamento que vai ser defendido por meio de argumentos consistentes. Cuidado para não haver confusão com o texto dissertativo expositivo, que é aquele em que nós apenas demonstramos conhecimento sobre algum assunto, mas não trazemos problematizações. Aqui, no entanto, é obrigatória essa problematização, esse foco, por exemplo, em causas, sobretudo nas consequências, essas consequências drásticas trazidas por alguma relação de cunho social, tendo em vista que o próprio edital já diz que o tema do Enem necessariamente trabalhará com um aspecto de relevância social, para que o aluno se sinta inserido naquele problema e que ele mesmo observe a necessidade de modificar esse panorama.
Além disso, para fundamentar essa minha escolha argumentativa, o Enem traz na competência 2 a obrigatoriedade de fazer referenciação a outras áreas do conhecimento. Essas outras áreas do conhecimento podem aparecer por meio de dados estatísticos, por meio de referências filosóficas, sociológicas, literárias. E nós temos vídeos completíssimos e super interessantes com o ensinamento de algumas dessas teorizações, sobretudo de filosofia, sociologia e literatura, de forma a trazer algo mais emblemático para o seu nível argumentativo. É óbvio que vocês não precisam aqui saber várias referências, você não precisa decorar citações, por exemplo, mas é importante ter em mente conhecimentos relacionados a essas áreas, tendo em vista que é uma obrigatoriedade da prova. No entanto, embora esteja aqui sendo dito como obrigatório, isso serve para fundamentação argumentativa. Os argumentos aparecem nos parágrafos de desenvolvimento e algumas pessoas se confundem. Acham que, por exemplo, começar com uma citação lá na introdução já te faz ganhar o ponto total dessa competência. Está muito enganado. Por quê, galera? Olha só, se é para desenvolvimento de nível argumentativo, essas referências externas precisam estar conectadas à problematização do seu texto. Por isso, elas precisam aparecer no intermédio textual. A próxima competência, de número 3, tem a ver com a sua escolha, a sua seleção e o relacionamento entre os argumentos inseridos no texto. Isso aqui é importante, por exemplo, para nós pensarmos de que modo esses argumentos se articulam com a defesa da tese, para evitar incoerências textuais. Além disso, esses argumentos não podem ser redundantes. Há muitas pessoas que às vezes colocam uma primeira argumentação e depois continuam a desenvolvê-la. Isso torna o texto cansativo. Parece que só se sabe falar sobre uma coisa. E essa competência, justamente o fato de selecionar e defender argumentos, vai ser crucial para observar o nível de convencimento que se propõe aquele candidato no texto. Depois disso, queridos, a competência 4, ela tem a ver com de que modo as escolhas linguísticas fundamentam o nível argumentativo do aluno. O que isso quer dizer? Aqui, por exemplo, entram os critérios relacionados à coesão textual. Além disso, todos esses elementos que têm a ver com a escolha de palavras incisivas para o nível de argumentação. Em uma dissertação argumentativa, eu preciso me utilizar de terceira pessoa. Por quê? Galera, o texto é impessoal, ou seja, eu não escrevo pensando em mim, Larissa, ou em você que está aí me assistindo. Eu me escrevo pensando em uma cidadã brasileira que se reporta com os problemas da nossa nação. Por isso, o texto, então, deve ser escrito em terceira pessoa. E algumas pessoas vão, inclusive, abrir uma brecha para a primeira do plural, mas eu aconselho o uso da terceira. Agora, fiquem atentos. Meninos, mesmo me utilizando de terceira pessoa, eu posso linguisticamente conseguir demonstrar minha opinião, meu pensamento e argumentar sobre aquilo? Com certeza, nós temos palavras emblemáticas que vão te levar a esse nível de argumentação. Inclusive, nós temos uma aula específica que eu vou falar sobre o uso de conectores, de palavras, de advérbios em geral, que já trazem consigo, de uma forma indireta, níveis de abordagem argumentativa. Isso é muito interessante para o seu texto. Aqui também nós vamos observar o nível de sequenciação. É muito ruim que o seu texto, por exemplo, ele não tenha nenhuma articulação. Nós precisamos demonstrar que você está falando sobre o primeiro parágrafo de desenvolvimento, nós precisamos demonstrar uma conexão entre os argumentos, precisamos revelar a conclusão, em que parte se conclui. Tudo isso se faz por meio de conectivos, que vocês vão ver com mais propriedade na aula de coesão e coerência. Por fim, a competência 4 também se reporta sobre o nível de repetição vocabular, que é um grande problema. Imagine que o tempo todo eu esteja falando várias palavras da mesma forma. Isso acontece muito com as palavras-chave do tema. Então, vamos supor que eu fale, por exemplo, lá no meu tema sobre a questão dos índios no Brasil. Queridos, ficar o tempo todo falando sobre o índio, o indígena, o índio, o indígena, torna o meu texto cansativo. E eu preciso de técnicas, de tentativas de remissão, de retomadas, que não sejam necessariamente por meio de sinônimos. Mas isso tudo também estará lá na aula sobre coesão, que é o grande elemento crucial para fechar bem a competência 4. Por fim, nós temos uma competência que ela é bem particular do Enem. Nós temos 200 pontos para isso, que vai falar sobre a proposta de intervenção. Eu falei para vocês sobre a necessidade de propor problemas, de trazer questões críticas à nossa sociedade, que vai estar bem atrelado aqui às competências 2 e 3. No entanto, se eu sou uma cidadã brasileira, eu me sinto enquanto cidadã e eu quero realmente ver a minha sociedade mudar, eu preciso propor soluções, não adianta ficar só reclamando.
E essas soluções, elas precisam de certo detalhamento, ou seja, eu preciso falar quem fará, como fará, onde, por quê, com que finalidade e, sobretudo, que ela seja inovadora, ou seja, que ela fuja um pouco do senso comum. Para isso, galera, sempre pense, eu preciso colocar um agente interventor. Muitas pessoas, inclusive, vão se utilizar de um mnemônimo, que se chama GOMIFES. O que ele significa? Eu posso atuar pelo governo, por ONGs, pelas mídias, sobretudo pelas mídias televisivas, sociais, pelo próprio indivíduo, se vendo como um problema e tentando suas soluções, pela instância familiar, pelo sistema educacional ou pela sociedade como um todo. Nesse sentido, eu sempre preciso colocar qual será o agente de intervenção. Mas essas palavras, elas só me guiam, mas de uma forma mais abrangente. Então, quando eu falar, por exemplo, de governo, eu preciso especificar governo federal, municipal, ou então poder legislativo, poder judiciário. Eu quero falar de ONGs, em que elas atuam? São ONGs educacionais, são ONGs, por exemplo, de cunho ambiental. Eu quero falar das mídias, mídia de grande adesão, como televisiva, jornalística, radiofônica. Sempre é preciso haver alguma especificação para que haja esse detalhamento aqui cobrado lá na competência 5. Queridos, se vocês usarem todos esses quesitos que eu falei aqui para vocês, para fazer uma boa redação e sempre se preocupar com a correção, tenham em mente, eu acabei de fazer um texto, ele precisa ser corrigido para ter modificações dos erros. Nós sempre evoluímos na escrita dessa forma, observando os erros e tentando modificar em outras redações. E assim, com toda certeza, vocês vão conseguir os 200 pontos em cada uma dessas competências. Espero que vocês tenham gostado. Se restarem dúvidas em relação a essa aula ou a demais outros tópicos, me procurem pelas redes sociais. Abraços, boa aula e até a próxima!